Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre judicialização da política. Basicamente eu vou usar uma decisão do STF e uma decisão do STJ para mostrar como os tribunais superiores estão encarando a ideia de judicialização da política ou judicialização da saúde, nesse caso, no que atina à administração da pandemia do coronavírus. A primeira decisão que eu quero comentar é a do Supremo Tribunal Federal, em que ele invalidou, através da arguição de descumprimento do preceito fundamental 664, que foi ajuizada pelo governador do estado do Espírito Santo, o Renato Casagrande. Ele invalidou decisões da Justiça do Trabalho que haviam bloqueado verbas do Fundo Estadual de Saúde do Espírito Santo, cuja destinação é vinculada, é uma verba vinculada à área de saúde, e o objetivo dessa decisão da Justiça do Trabalho era pegar esses recursos públicos para pagar determinadas verbas trabalhistas, né? Foi uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que acabou de ser confirmada pelo plenário do Supremo. E ele impediu esse bloqueio, penhora ou sequestro desses recursos oriundos do Fundo Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo, em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para execução de ações de saúde pública, né? O ministro entendeu que foi referendado por maioria pelo Supremo, estando vencido o ministro Marco Aurélio, de que essas decisões da Justiça do Trabalho, em primeiro lugar, elas usurparam a competência do Poder Legislativo ao promoverem transferência de recursos públicos de determinada categoria de programação orçamentária para outra de finalidade diversa. Eu já vou explicar para vocês o que isso se trata, que isso é uma questão de direito financeiro, mas também segue a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que segundo ele, também invadiu a prerrogativa do Poder Executivo, com a possibilidade de fazer a correta aplicação de dinheiro público constrito, cuja finalidade encontra-se vinculada à promoção da saúde. E o ministro Alexandre, ele fala um negócio muito interessante, que é a deixa para eu comentar essas questões de direito financeiro e explicar para vocês. Ele diz assim: se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre-arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça. O que é isso? Essas categorias de programação e essas vinculações de receita. Do que se trata? No direito financeiro, no que atina às finanças públicas, a construção do orçamento obedece uma série de princípios. O orçamento é uma lei, e é uma lei bastante técnica, né? E um desses princípios é o princípio da programação, que diz que o orçamento ele deve ser estruturado em programas, autorizando as suas despesas por meio de classificações específicas. Então essa estrutura de programação, eu tenho uma programação para a saúde, e dentro da saúde eu tenho uma série de destinações específicas, porque o orçamento lida com um bem da vida muito aferível, que é a economia, dinheiro, né? Você só faz uma coisa se você tem dinheiro. Então isso tem que ser muito bem planejado. É por isso que nós temos 3 leis orçamentárias, né? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União. Há um planejamento muito específico e técnico em relação a isso. E para existir alguma mudança, diz o artigo 167, inciso 8º da nossa Constituição, é preciso que haja autorização legislativa. É por isso que diz o ministro
o ministro Alexandre de Moraes, que isso usurpa a competência do Poder Legislativo. Veja o que diz o 167, inciso 8º. O 167, caput, vai dizer: são vedados. Aí o inciso 8º, a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações ou fundos, né? Então aqui a gente está tratando de um fundo, que é o Fundo Estadual da Saúde, que tem uma destinação específica, e para modificar essa destinação precisaria de autorização legislativa. O Judiciário não poderia interferir nessa destinação que é criada por lei, é uma destinação de ordem técnica, né? O Judiciário, com uma canetada, sem fazer outras análises, não poderia interferir nisso. E aí é quando eu passo para a decisão do STJ, também recentíssima, em que o ministro Humberto Martins, lá do STJ, ele suspendeu quase 200 liminares da Justiça do Mato Grosso que obrigavam ao poder público a internar imediatamente pacientes com Covid-19 em leitos de UTI nesse estado do Mato Grosso. Diz a liminar que, na gestão dos leitos de UTI do Mato Grosso, deve ser respeitada a discricionariedade da administração pública para definir os critérios de atendimento dos pacientes, construídos com base em recomendações técnicas e conforme as orientações dadas pelos gestores do SUS, do Sistema Único de Saúde. E ainda acrescenta o ministro que a falta de leitos de UTI nesse estado, quadro que motivou essas decisões liminares, não ocorre por má gestão do Poder Executivo, mas sim pelo notório colapso das unidades de terapia intensiva em todo o país. E o ministro, ele mostra como essa interferência do Judiciário, fazendo com que algumas pessoas furem essa fila, ela está gerando, acelerou, segundo o ministro, acelerou o colapso das UTIs no estado do Mato Grosso. Então, os juízes deveriam, nesse caso, ser mais self-restraint, né? Ser mais autocontidos, como diz a jurisprudência norte-americana. E obedecer dois dispositivos que é muito interessante nesse tema e que merecem a leitura, você que é um estudante de direito. O primeiro é a Recomendação 92 de 2021 do CNJ, que busca orientar os magistrados sobre a atuação na pandemia e fortalecer o Sistema Único de Saúde, Sistema Brasileiro de Saúde, com observância dos preceitos da LINDB, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E de todos os preceitos, o que eu destaco é o artigo 22 da LINDB, que prevê o seguinte: o julgador, em decisão sobre a regularidade de conduta ou a validade de um ato administrativo, ou seja, regularidade de conduta do gestor e validade do ato administrativo, deve considerar as circunstâncias práticas que tiverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente administrativo. Então não é um certo ou errado abstratamente, deve considerar que as circunstâncias dessa pandemia envolvem as chamadas escolhas trágicas, né? E essas escolhas, segundo os tribunais superiores estão sustentando em suas decisões, essas escolhas cabem àqueles que estão lidando diretamente com essas questões, que são os gestores públicos e não, nesse caso, os magistrados. Então, os tribunais superiores estão limitando um tanto essa judicialização da saúde. Trouxe para vocês essas decisões que são muito interessantes. Até uma próxima. Dúvidas aqui embaixo. Tchau.